Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai falar sobre um negócio que, olha, muda completamente a nossa visão sobre a infância. Sabe quando uma criança de 4 anos está correndo lá pelo pátio, pula de um degrau ou fica sujando as mãos na terra? Aham. Então, o cérebro dela está literalmente liberando uma substância química. Uma substância que funciona como um adubo, tipo um fertilizante de alta potência mesmo, para manter os neurônios vivos. É fantástico isso. Sim, e a nossa missão na análise de hoje é justamente rasgar aquela ideia ultrapassada, sabe? Aquela ideia de que a escola de educação infantil é só um depósito fofo, cheio de brinquedos. Pois é, um lugar seguro para deixar as crianças enquanto os adultos vão trabalhar, né? Exatamente. E para basear essa nossa conversa, a gente mergulhou fundo na pesquisa do Everton Andrade, que fala sobre a organização da educação infantil. O que mais me chamou a atenção logo de cara é que não é um manual de como arrumar mesinhas e cadeiras. Não, de jeito nenhum. Ele pega toda aquela rotina caótica de uma sala de aula e cruza isso com neurociência pesada e com psicologia do desenvolvimento. Ele traz Vygotsky, Maria Montessori, Carol Dweck e até estudos organizacionais lá de Harvard para a roda. É um cruzamento muito rico. Demais. Então, o convite para quem está ouvindo a gente hoje é parar de imaginar a sala de aula como um depósito e começar a ver esse ambiente como um verdadeiro centro de controle interativo, projetado para otimizar a neuroplasticidade. E o que é fascinante aqui é a inversão de prioridades que o material propõe, sabe? A gente tem muita mania de focar no que a criança está aprendendo. Tipo, se ela já sabe contar até 10, se já reconhece as cores primárias. Sim, a gente cobra muito o resultado visual, né? Exato. Mas a pesquisa foca no porquê. Por que o ambiente físico e o tempo ditam a própria capacidade biológica do cérebro de absorver qualquer coisa. O espaço físico não é só um cenário bonitinho. Ele atua de forma ativa. Isso. Ele é, na prática, o primeiro professor daquela criança. Bom, para a gente entender como construir esse ambiente perfeito, eu proponho cometer uma pequena heresia pedagógica aqui. Vamos sair da sala de aula? Opa, vamos lá. Porque, quer dizer, a nossa tendência é sempre associar o aprendizado a uma cadeira, 4 paredes e uma lousa, né? E a neurociência mostra com muita clareza que esse é um erro brutal. A primeira grande estratégia que o Andrade analisa é justamente o uso do espaço externo. O pátio, o jardim. Sim, mas não como aquele lugar onde a criança vai, sabe, gastar energia para não dar trabalho lá dentro da sala, mas sim como verdadeiras estações de aprendizagem, áreas com natureza, desníveis de terreno, texturas diferentes para tocar. O documento cita o Richard Louv, né, sobre aquele conceito do transtorno do déficit de natureza. Isso mesmo, e o impacto disso é biológico. Pensa no seguinte, quando a gente tira uma criança de um ambiente hiperconfinado, super artificial, e coloca ela num espaço externo, aberto, acontece uma mudança química drástica em questão de segundos. Explica melhor como isso funciona no corpinho da criança, porque eu lembro de ler sobre uma questão hormonal super importante aí. É a questão do cortisol. Os níveis de cortisol despencam. O hormônio do estresse. Exato. E quando o cortisol está alto, o cérebro desvia toda a energia para a amígdala. A amígdala é a nossa central de sobrevivência, o nosso alarme de perigo. E com ela no controle, o córtex pré-frontal simplesmente desliga. Que é onde acontece o aprendizado lógico, a atenção. Isso. Então o meio externo abaixa esse cortisol. Ele desativa o modo de sobrevivência e liga o modo de absorção. Nossa. E aí entra aquela questão do movimento físico que a gente falou, certo? Porque a fonte menciona que esse movimento libera uma sigla meio complicada, o BDNF. Aham. O fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína absolutamente fundamental. Certo, vamos destrinchar isso, fazendo uma imagem visual aqui para quem está acompanhando a gente. Se o cortisol é como uma seca que resseca as raízes ali do cérebro, o BDNF seria esse adubo superpotente. Adoro essa analogia. Então, o simples ato da criança tentar se equilibrar num tronco lá no pátio é o que liga o sistema de irrigação para espalhar esse adubo. É uma ótima imagem. Mas vamos dar um passo além para entender o mecanismo microscópico. Os neurônios da criança são como árvores. O BDNF não apenas alimenta essas árvores,
Ele atua direto na plasticidade sináptica. Como assim? Ele sinaliza para os neurônios criarem novos galhos, sabe? Novas ramificações para se conectarem uns com os outros. Sem o movimento físico, sem a exploração sensorial do lado de fora, a produção dessa proteína cai. E as árvores ficam com menos galhos. Ficam. O cérebro fica mais rígido, menos maleável para o aprendizado. Caramba, é impressionante pensar que o suor e a terra são pré-requisitos químicos para a inteligência, né? Quer dizer, entender se a química faz a gente perceber que o recreio não é uma pausa no aprendizado. Não, de forma alguma. Ele é o catalisador biológico que torna o aprendizado possível. É o que prepara o terreno. Sem o pátio, a sala de aula perde o sentido. Mas aí a gente esbarra num problema prático. A criança foi lá, correu, liberou BDNF, abaixou o cortisol, o cérebro está pronto, super adubado e elástico. Aí ela entra na sala de aula. Como a gente garante que o design desse ambiente interno não desperdice todo esse potencial biológico? É nesse ponto que a pesquisa introduz o conceito do ambiente preparado. E aqui a gente resgata as ideias da Maria Montessori. Que já falava disso no século passado, né? Pois é, ela percebia empiricamente o que a ciência de hoje está provando com aparelhos de ressonância magnética. O documento traz a teoria da autodeterminação, do Deci e do Ryan. Ah, essa teoria é fantástica. Ela mapeia que o cérebro humano só desenvolve motivação intrínseca, que é aquela vontade genuína de aprender, não só de obedecer à professora, se o ambiente fornecer 3 coisas: competência, pertencimento e autonomia. Bom, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui então. Autonomia para uma criança de 4 anos. Vai em frente. Crianças pequenas são naturalmente caóticas, né? Elas aprendem testando os limites, derrubando coisa no chão. Se a gente der para elas liberdade total e móveis flexíveis nesses cantos temáticos, isso não seria a receita perfeita para uma bagunça generalizada, em vez de desenvolver a função executiva? Parece contraintuitivo, eu sei. Mas se a gente conectar isso com o cenário maior, a gente entende por que se chama ambiente preparado. Autonomia na educação infantil não significa largar a criança numa sala cheia de cacarecos e dizer, se vira. Ufa, ainda bem. A previsibilidade do design do espaço atua como um container invisível. As prateleiras são super baixinhas, os materiais são limitados e muito intencionais. Entendi. Mas como assim, um container invisível? Pensa assim, imagina que você entra num supermercado gigante para comprar, sei lá, um tipo de cereal. E tem 300 opções na prateleira. Nossa, eu fico paralisada. Cansada só de olhar. Exato. Você trava. A criança sente a mesmíssima coisa. Se a sala tem um excesso de estímulos, tipo cartazes berrantes do teto ao chão e todos os brinquedos misturados em caixas fundas, a criança sofre de sobrecarga cognitiva. Sobrecarga cognitiva é tipo tentar rodar um jogo super pesado num celular antigo que já tá com umas 50 abas abertas no navegador, né? Perfeito. A bateria do celular acaba só tentando processar o que tá ali rodando em segundo plano. É bem por aí. A memória de trabalho de uma criança pequena é mínima. Então, se o ambiente é visualmente confuso, aquela energia cerebral toda que foi ativada lá no pátio é inteiramente gasta tentando processar essa desordem. Faz todo sentido. Agora, quando o ambiente é minimalista, dividido em cantos temáticos bem claros, e os materiais têm uma ordem previsível, a bateria do celular sobra. E é aí que a criança consegue focar nas funções executivas. Ela não gasta energia procurando a tesoura. Ela gasta energia planejando como vai cortar o papel. E ela faz isso porque sente que tem o controle da situação, né? O ambiente está dizendo para ela, olha, você manda aqui, mas as opções que você tem são todas seguras. Exatamente. A arquitetura da sala é que impõe o limite, não os gritos constantes de um adulto. Certo. Então, construímos a sala perfeita. Tudo na altura certa, sem poluição visual. Mas o espaço físico sozinho não faz milagre se a gente não souber administrar o tempo que a criança passa lá dentro. É a dança do tempo. Sim. E aqui a pesquisa entra num território que eu acho brilhante, que é a biologia do relógio interno. Esse é o ponto onde a maioria das escolas mais tradicionais erra, e erra de forma dramática. A pesquisa bate muito forte contra a fragmentação do tempo pedagógico. Aquela rotina fatiada, né? 20 minutos de massinha, toca o sinal. 30 minutos de história, toca o sinal, vai pro lanche. Isso destrói o foco.
O documento traz a cronobiologia e o ciclo circadiano para explicar o estrago que isso faz no corpo da criança. E qual é exatamente o estrago biológico de uma agenda muito picotada assim? O cérebro precisa de muita previsibilidade e de blocos longos de tempo para conseguir desarmar aquele sistema de alerta que a gente mencionou antes. Quando a criança tem blocos de 40 até 50 minutos para uma mesma atividade de livre escolha, o sistema nervoso parasimpático assume o controle. Que é o sistema do descanso e da digestão. Isso. O ritmo cardíaco dá uma desacelerada, o cérebro entende que não há nenhuma interrupção iminente ali e a criança entra num estado chamado deep play, o brincar profundo. Nossa, seria a versão infantil daquele estado de fluxo, o deep work dos adultos, onde você esquece o mundo e mergulha numa tarefa complexa. É o mesmíssimo fenômeno neural. É quando a criança passa tipo meia hora testando silenciosamente o equilíbrio de uma torre de blocos. Ela está elaborando e testando hipóteses físicas complexas na cabecinha dela. Que incrível! O problema é que entrar nesse estado de fluxo leva tempo. Demora uns 10 ou 15 minutos de exploração só para o cérebro engatar a marcha. Nossa, aí quando a criança finalmente atinge a concentração máxima, chega um adulto, bate palma e diz: galera, guarda tudo que deu a hora do lanche. É de doer o coração. É violento com o desenvolvimento dela. Para quem está nos escutando, imagine interromper um programador que acabou de visualizar a solução de um código de software super complexo no meio da digitação e mandar ele parar porque, agora é hora da pintura. O estado de fluxo é completamente estilhaçado. E o pior, a conexão sináptica que estava prestes a se consolidar ali naquele momento de descoberta é simplesmente abortada. Interrupções constantes destroem a profundidade da aprendizagem. Tá, mas vamos trazer isso para o mundo real do professor de educação infantil. A gente estabelece rotinas longas, evita interrupções, tenta respeitar o fluxo, só que turmas de crianças pequenas não funcionam como engrenagens de um relógio suíço, né? Nem um pouco. Vamos imaginar uma cena bem comum. A professora fez um planejamento maravilhoso, o tempo está garantido, mas aí o Joãozinho acha um besouro gigante no pátio e traz para dentro da sala. Pronto. Acabou a aula, a atenção de todo mundo foi sugada pelo inseto. Como é que a gente lida com esse imprevisto sem destruir toda a estrutura de previsibilidade? Bom, numa escola engessada, a professora simplesmente manda jogar o besouro pela janela e manda todo mundo sentar. Mas na visão da teoria dos sistemas dinâmicos, que é o coração dessa pesquisa... A aula de verdade acabou de começar, né? Exatamente. A teoria nos mostra que a aprendizagem não segue uma linha reta. Ela é orgânica. O educador precisa ser capaz de recalcular a rota ali na hora. Ela transforma o besouro no centro do projeto daquele dia. Mas e aquelas crianças que são muito apegadas à rotina? Mudar o roteiro de uma hora para outra não dispara a amígdala e aumenta o cortisol que a gente trabalhou tanto para baixar? Dispararia, com certeza, se não fosse o uso genial de recursos visuais para ancorar esse planejamento flexível. A pesquisa mostra que o educador deve usar painéis com fotos ou símbolos claros do que vai acontecer no dia. Esses painéis visuais não são só uma decoração fofa da sala. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que esses cartazes funcionam meio que como um HD externo da sala de aula? Uma memória de trabalho externa. Perfeito. Quando a professora diz, pessoal, vamos pausar a pintura para investigar esse besouro fascinante. A criança mais ansiosa imediatamente olha para a parede. Para checar se está tudo bem. Isso. Ela vê que a imagem do parquinho que ela tanto quer continua lá na sequência visual. O mundo não acabou. A rotina só foi empurrada um pouquinho para frente. O painel segura a ansiedade enquanto a rota é alterada. E como é que a professora transforma essa curiosidade pelo besouro num aprendizado profundo? Porque a fonte foca bastante na importância do trabalho em pequenos grupos e cita o Lev Vygotsky, onde o Vygotsky entra no meio desse imprevisto do inseto. Ele entra na parte mais bonita do processo. O Vygotsky provou que a inteligência humana não se desenvolve no isolamento. O aprendizado nasce primeiro no nível interpsicológico. No social, no contato com o outro. Exato. Para só depois ser internalizado pela criança, que é o nível intrapsicológico. Se a professora coloca as crianças um pequeno grupo ali ao redor do besouro, o aprendizado vira um contágio. Não dá para ensinar 30 crianças sobre o inseto ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Aham. Num grupo menor a dinâmica é outra. E aí ela consegue aplicar aquele conceito do scaffolding, né? Do Jerome Brunner. Isso, o andaime.
Funciona na forma como o adulto atua na chamada Zona de Desenvolvimento Proximal, a famosa ZDP. Explica a ZDP para nossa audiência de forma simples. A ZDP é basicamente a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de um guia. Num grupo pequeno, em vez da professora chegar e despejar, olha, o besouro tem 6 patas e come folhas. Que seria a aula chata. Sim, ela monta o andaime. Ela pergunta, Joãozinho, onde será que o besouro mora? Olha a cor da casca dele. Será que ele se esconde mais fácil na terra preta ou no asfalto claro? E ao fazer a pergunta certa, ela não dá a resposta mastigada. Ela fornece o apoio à estrutura exata que a mente da criança precisa para fazer a ponte lógica sozinha. Você matou a charada. O andaime permite que a criança alcance um raciocínio que ela não alcançaria sozinha hoje, mas que amanhã, graças a essa estrutura temporária, ela vai acessar de forma independente. Incrível. Então a gente tem o espaço, reduzindo a carga cognitiva, o tempo longo permitindo deep play e essas interações sociais com o adulto servindo de andaime. Mas tem uma última engrenagem nesse ecossistema que a gente não pode pular. A avaliação. Sim. Como é que a escola mede o sucesso de tudo isso, o que o Joãozinho aprendeu sobre o besouro, sem aplicar um sistema de recompensa ou de cobrança que destrua toda a motivação gerada ali? E quem mais precisa estar envolvido nisso? Bom, a fonte resolve isso focando na avaliação formativa contínua, muito alinhada à mentalidade de crescimento, que é a teoria da Carol Dweck, o Growth Mindset. Sim, super famosa. E o que isso muda na prática? Muda o tipo de feedback. A pior coisa que um adulto pode fazer depois dessa exploração fantástica é focar no produto final ou elogiar características intrínsecas da criança. Sabe aquele elogio tipo, nossa, como você é inteligente? Pera, e isso é ruim? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo que tem que elogiar a inteligência das crianças para dar autoestima? É péssimo. Segundo a Carol Dweck, quando a gente elogia a inteligência, a criança entende que o intelecto é um traço fixo. Você nasce assim ou não. Ah, entendi. Aí no dia seguinte, se ela não consegue resolver um quebra-cabeça, o cérebro dela conclui, bom, se eu não conseguir, é porque eu não sou mais inteligente. Nossa. Isso cria crianças com pavor absoluto de errar. Exatamente. Na avaliação formativa com mentalidade de crescimento, o feedback foca exclusivamente no processo e no esforço. A professora vira e diz, eu vi como você tentou de 3 jeitos diferentes desenhar as patinhas do besouro até conseguir. Então o erro perde aquele peso de falha moral, né? Ele vira só um dado técnico de que aquela tentativa não funcionou, gera resiliência perante o erro. Gera muita resiliência. Mas tem um detalhe para esse sistema não desmoronar quando a criança vai para casa. O documento aponta que a escuta ativa das famílias é essencial. A pesquisa traz até a Amy Edmondson, lá de Harvard. A Edmondson estuda segurança psicológica, né? Isso mesmo. Ela prova que a parceria entre a escola e a família cria essa segurança psicológica que é o maior preditor de alta performance em grupos humanos. Se a escola foca no esforço, mas em casa os pais cobram um desenho perfeito sem borrões, a segurança racha. A criança entra em conflito. Então, o que tudo isso significa? Parando para analisar, é de explodir a cabeça. A gente está percebendo que a tal da segurança psicológica não é um conceito exclusivo lá para líderes corporativos em reuniões de diretoria em Harvard. Nem um pouco. É o mesmíssimo mecanismo biológico e social exigido por uma criança de 4 anos e a família dela para que o aprendizado aconteça numa tarde chuvosa qualquer. A raiz biológica da alta performance e da segurança não muda só porque a gente fez 18 anos. Bom, a gente está chegando ao fim de uma jornada incrivelmente densa hoje, né? Para recapitular rapidinho para quem está com a gente, nós saímos lá para o pátio para entender o movimento físico liberando o BDNF. O adubo cerebral. Isso. Passamos pela redução da sobrecarga cognitiva através da organização espacial da Montessori. Entendemos a importância biológica de não fatiar o tempo para não quebrar o estado de deep play. Vimos como os professores atuam como andaimes sociais lá na zona de desenvolvimento proximal. Exato. E fechamos com a criação desse ecossistema de segurança psicológica através do feedback da mentalidade de crescimento, junto com a família. É muita coisa. E diante de toda essa fundamentação científica irrefutável,
eu quero lançar um questionamento profundo final para a reflexão de quem nos ouve. Manda. Se a neurociência e a psicologia provam que ambientes abertos, autonomia, tempo não fragmentado para mergulhar no foco e segurança psicológica são os alicerces absolutos para o cérebro humano atingir seu potencial máximo na infância, por que nós, adultos, passamos o resto de nossas vidas construindo e trabalhando em escritórios com cubículos apertados, Pois é. com agendas implacavelmente fragmentadas de 15 em 15 minutos e avaliações baseadas apenas em resultados estressantes? Em que momento a gente decidiu ignorar nossa própria biologia depois que a gente cresceu? Nossa, é um soco no estômago essa pergunta. Pelo visto, não é o jardim de infância que precisa ser levado tão a sério quanto o mundo corporativo. É o mundo adulto que precisa urgentemente reaprender com a educação infantil como nossa própria máquina funciona. Fica a reflexão. Fica mesmo. Gente, muito obrigada por nos acompanharem em mais essa descoberta. Foi fascinante destrinchar tudo isso. Continuem questionando o ambiente ao redor de vocês e até a nossa próxima análise.